Momento Jovem Pan. A relação entre humanos e animais está cada vez mais profunda e sua capacidade de cura se tornou o foco de um campo de estudo em expansão. Os serviços assistidos por animais promovem o bem-estar físico, emocional, social e cognitivo dos seres humanos, utilizando a interação com animais como parte do tratamento ou atividade terapêutica. No Brasil, essa prática tem raízes históricas, iniciadas pela psiquiatra Nise da Silveira nos anos 50. Ela foi a pioneira da terapia assistida por animais no Brasil, utilizando cães como coterapeutas para pacientes psiquiátricos. Atualmente, a modalidade é considerada um campo em desenvolvimento que ainda necessita de mais estudos para revelar todo o seu potencial. O documento Jovem Pan vai explorar esse universo e mostrar os benefícios que isso pode nos trazer. Há vários estudos que mostram que a contemplação em ambientes naturais ela tem efeitos importantes, efeitos terapêuticos, efeitos educacionais para as pessoas que têm essa oportunidade. Inclusive, há algumas iniciativas nesse sentido, por exemplo, a Fundação Devereux, nos Estados Unidos, que tinha uma oportunidade para determinadas escolas que ficavam na sua área para visitação dos animais sendo tratados, sendo cuidados em ambientes naturais. Já tem vários estudos que mostram que a interação com os cães faz com que a gente tenha redução de ansiedade, devido à liberação de alguns hormônios e neurotransmissores que vão principalmente agir aí na redução de dor, redução de ansiedade e na formação do vínculo. Então, por exemplo, um dos hormônios que é liberado quando a gente tem interação com um animal de estimação é a oxitocina, que é o dito hormônio do amor. Então, a mãe, quando tem o seu filho, é inundada de oxitocina quando ela amamenta, que é um hormônio que forma vínculo. E isso a gente já sabe por diversos estudos científicos, que ao tocar, interagir e receber e trocar afeto com um animal de estimação também tem a liberação disso, o que vai favorecer muito os tratamentos, porque um dos princípios que a gente tem dentro dos tratamentos é que haja um vínculo entre o animal de estimação e o indivíduo e o paciente e o seu terapeuta. Fazer terapia com um cão e uma psicóloga na sala significa que eu tenho toda a possibilidade de expor o que eu sinto, o que eu penso, com a segurança, com a tranquilidade e também com o carinho que eu possa receber de um ser que não me julga, que olha para mim com todo amor e todo afeto, sem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de dúvida do amor que eu possa sentir por ele também. Então, o cão é um ser iluminado, ele olha pra gente sempre com amor. E isso dá segurança pra gente, de poder falar tudo que a gente está sentindo, pôr pra fora tudo que a gente sente. Estou há 25 anos trabalhando com ecoterapia e ainda me emociono muito com cada resultado. A relação do praticante com o cavalo é um momento único, mágico, e o respeito entre o cavalo e o praticante é uma coisa assim muito bonita de se ver, e o quanto ele é capaz de estimular o praticante a querer desenvolver, a querer se desenvolver, a querer melhorar e a fazer participar desse processo de uma forma mais ativa e mais feliz. Então, eu acho que esse é o grande diferencial da ecoterapia. O lúdico, essa interação, essa troca e esse respeito que existe entre o praticante e o cavalo. A terapia assistida por animais
ela é uma modalidade que a gente vê, e a gente vê com o coração cheio de amor, porque dá para ver, né, na hora que você aproxima um animal de uma criança que tem a neurodivergência, você vê a alegria, você vê a habilidade que muitas vezes não passa pelo entendimento. É emocional, é uma coisa sentida. E a gente vê imediatamente a reconexão dessa criança com o animal. E aí a gente ganha o mundo, né? A partir do momento que você aproxima esse animal de uma criança que tem a neurodivergência, você percebe na hora que você conquistou ali a criança e que dali para frente você pode trabalhar e melhorar muito várias questões envolvidas. A sinoterapia é um tipo de terapia assistida por cães que usa a interação humana com eles para ajudar no tratamento de diversas condições, como ansiedade, depressão e autismo, além de auxiliar no desenvolvimento cognitivo e motor de crianças com necessidades especiais. A psicóloga Cristiane Blanco utiliza a sinoterapia desde 2009. Cristiane é também presidente do Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais, o INATA. Então imagina que você abre a porta e tem um cachorro te recepcionando, fica muito mais fácil. O protocolo com eles, até porque os brasileiros são muito invasivos, né? O protocolo com eles é muito simples. Você vai, cumprimenta, brinca, já vem uma memória afetiva para quem tem essa relação, né? Por isso que é importante a gente perguntar antes se a pessoa não tem nenhum medo ou uma experiência negativa, tá? Mas também é possível trabalhar a fobia. Mas quando a pessoa tem uma experiência positiva, ela aciona todas essas memórias, eles quebram gelo e a partir daí facilitam essa conexão, que os estudos falam exatamente isso. Quebra o gelo e facilita o vínculo. Então, primeiro o paciente se vincula aqui, depois transfere para o profissional. A terapia foi praticamente o que construiu quem eu sou hoje, né? A presença do cão, assim, né? Na terapia, foi o que fez com que eu conseguisse fazer terapia, né? Eu passei já por 3 coterapeutas, né? 3 cães diferentes ao longo da terapia, porque eu faço terapia desde 2008, né? E cada cão tem uma personalidade diferente e essas personalidades me ajudaram ao longo desses anos todos, né? E lógico, a Cris, a minha terapeuta, ela ajudou em todos os campos da minha vida, porque quando eu fui buscar terapia eu estava com problemas emocionais no campo afetivo, tinha as questões familiares, tinha as questões do trabalho. Eu era um jovem, né, lá em 2008, e eu precisava reconstruir muitas coisas, mas a presença do cão me acalmava. A presença do cão era o começo da tranquilidade para eu voltar a si e começar a terapia ali no consultório, né? Lógico que eu não tinha essa percepção lá no começo, né, da terapia. Hoje eu tenho, né, depois de tantos anos fazendo terapia, do quanto era importante aquele cão ali do meu lado. Uma das coisas que a gente percebeu no Hospital das Clínicas, né, no atendimento à violência, é que eles suscitam coisas que a gente demoraria muito tempo para conseguir acessar, principalmente em transtorno mental grave. Pensa que são pessoas que já têm uma dificuldade de se conectar, de expressar o que sentem, e eles facilitam muito. Então, eu vou trazer um exemplo para vocês de uma paciente que a gente atendeu, eu e o Boris, lá no Hospital das Clínicas, e ela entrou na sala, é comum, né? Bem assim, fechadinha, viu o Boris, aceitou a gente fazer uma avaliação antes,
mas vi que ela deixou ele ali quietinho, sem abrir muito para interação. Aí a gente começou a conversar. Em determinado momento eu via que ela olhava para ele, mas contia. E eu perguntei se tinha alguma coisa incomodando, que ela poderia sim fazer um carinho se ela se sentisse confortável. E ela me perguntou se ela não poderia passar nenhuma doença para ele. É comum, né, quem sofre violência se sentir sujo, muitas vezes doente. Isso demoraria muito tempo para eu descobrir, naturalmente, porque a gente respeita o espaço pessoal, né? E então, ela nunca me faria essa pergunta diretamente, por exemplo, posso te passar alguma coisa? A partir dali que a gente conseguiu investigar e percebi, por exemplo, que ela estava separando os talheres em casa, né? Por isso que ela estava solicitando tantos exames, tinha muitas queixas, justamente por essa fantasia. Então, sim, em muitos casos, eles vão suscitar coisas que a gente vai demorar mais tempo para descobrir. Em um mundo onde a cura e o conforto nem sempre vêm de medicamentos, a Associação Patas Terapeutas se destaca. Uma organização não governamental e sem fins lucrativos, ela carrega uma missão simples, mas profundamente transformadora: levar o poder incondicional do afeto animal por vários lugares. Mais do que apenas uma visita, a associação promove a terapia e atividades assistidas por animais. São cães, gatos e até mesmo bichos silvestres e exóticos, todos acompanhados de seus dedicados tutores, cruzando as portas de hospitais, residenciais de idosos e abrigos de crianças. É o que aponta Silvana Fideli Prado, fundadora e presidente da Patas Terapeutas. Eu enxergo a evolução dos pacientes de uma maneira assim imediata, porque na hora que um animal entra dentro de uma UTI, de um hospital ou de um morador, né, de um residente, você vê assim que muda o ambiente, eles começam a sorrir, achar que a vida é melhor, porque o animal ele faz isso mesmo, esse resgate, as lembranças afetivas. Nesses 22 anos que eu trabalho com serviços assistidos por animais, é recompensador todos os dias, porque todos os dias você vê um efeito dessa convivência de uma maneira imediata com os pacientes, com as pessoas que entram em contato. E isso faz com que a gente tenha cada vez mais vontade de trabalhar. Eu acredito que a única coisa que o animal pode fazer, que nós não fazemos, nós humanos não fazemos, é não julgar. O animal não julga, independente de como você esteja. Isso é um crédito maravilhoso neles. Às vezes a pessoa está ali se sentindo um pó, né? Acabada. De repente você põe um animal ali do lado dela, que interage com esse animal, ela pode abraçar, pode beijar, e ele corresponde a tudo isso. A pessoa e começa a falar dela, é muito mais rápido. No Hospital Santa Mônica, em São Paulo, o tratamento de pacientes psiquiátricos ganha uma abordagem única e acolhedora. O psicanalista Vinícius Fava Ribeiro tem uma parceira de trabalho que não fala, mas ouve e acalma: a sua cachorrinha Romã. A presença do animal quebra o gelo, cria um ambiente mais seguro para os pacientes e ajuda a reduzir a ansiedade, facilitando o diálogo e o processo de cura. Hoje em dia tem muito pouco dentro da psicanálise o estudo desta interação. Mas esses estudos que existem, eles vão falar muito de onde o cão, principalmente, ele acaba sendo o que a gente chama de um objeto narcísico. Por quê? Porque ele investe na gente. Então, aquele momento que você chega em casa e o cão te recebe muito bem, feliz, é uma forma de satisfação que eu tenho. Por isso que ele investe em mim e eu fico satisfeito que ele está me recebendo. Então, o cão pode ser esse objeto. O cão ele pode ser um objeto de projeção,
onde, por exemplo, aqui no Hospital Santa Mônica eu tenho um paciente que está desorganizado. E aí este paciente, ele vai falar que a Romã está muito brava hoje, sendo que a Romã está super calma e tranquila. Então ele projeta no animal de estimação, no cão, coterapeuta no caso, né, aquele estado que ele está para poder falar sobre isso. Então para ele vai ser muito difícil falar que ele está bravo, que ele está agressivo, mas ele pode falar que a Romã está brava e agressiva e decorrer sobre a Romã. E eu, como profissional que entendo essas dinâmicas, sei que ele está falando dele e vou fazer uma condução desta fala. Mas já aconteceu casos de eu estar realizando um grupo aqui no Hospital Santa Mônica e um paciente, na fala do grupo, ficar mais entristecido. E a minha cachorra se direcionar a esse paciente. Isso faz uma intervenção para aquele paciente. E ele se sente reconhecido dentro daquele sentimento que ele está tendo. Né? Então, e ele fica muito grato e reconhecido grato pela presença da cachorra e reconhecido em sua tristeza. Então a cachorra dá um certo apoio ao paciente naquele momento que o grupo ou o profissional não pode. E isso depois, lógico, é observado por mim e eu retomo isso para entender o que aconteceu com aquele paciente e como ele se sentiu quando a cachorra foi lá e acolheu ele. Eu vou dar alguns exemplos que eu já percebi aqui nesses 8 anos trabalhando no Hospital Santa Mônica. Um deles é pacientes depressivos que internam por uma crise de depressão e que tem ali, num prazo de 3, 4 meses, a perda do seu animal de estimação. E quando vem o cachorro, acabam se emocionando e retomando esta lembrança. E é interessante que muitas vezes eles não fazem esta referência, mas a gente sabe que o luto por um animal de estimação muitas vezes não é reconhecido. E isso para um paciente que já tem a depressão pode sim desencadear uma crise depressiva. Um luto não reconhecido, né? Luto e tristeza fazem parte da vida, mas para um paciente que é depressivo e não tem essa tristeza reconhecida pela perda do seu animal, isso pode gerar uma crise. E um outro caso foi, aqui também no Hospital Santa Mônica, uma paciente psicótica, então que ela tinha perdido o contato com a realidade, né? O psicótico ele cria um outro mundo ali, ou dentro desse mundo ele cria algumas coisas de perseguição, algumas outras coisas, que ao contato com o cachorro começou, isso já aconteceu mais de uma vez, começou a ter momentos de integração à realidade. E uma paciente em específica foi muito interessante que na semana seguinte, quando eu retornei, e eu notei que naquele momento ela estava tendo isso, quando eu retorno, ela cita no grupo que foi a partir da interação com a cachorra que ela percebeu que ela fazia essa transição entre a realidade e o estado psicótico. E a partir disso ela começou a se organizar melhor e auxiliou ela a sair desse estado. É que hoje a gente tem um movimento muito grande da presença dos cães nas questões de saúde mental. Principalmente, a Romã é um cão coterapeuta, então ela é minha e me acompanha nos meus atendimentos. O cão ele tem que ser preparado para isso. E o profissional também. Não é simplesmente pegar o cachorro, levar e esperar que uma mágica aconteça. Isso não é mágico, isso é ciência, isso é estudo. A gente já tem diversas publicações científicas, cursos hoje no Brasil sobre isso. Então que o profissional se prepare para isso e prepare o seu animal. E um outro cuidado que existe hoje são os cães de suporte emocional. Que são aqueles cães que são treinados para as pessoas que precisam de um cão como suporte. O seu pet, ele não é um cão de suporte emocional, por mais que ele te faça bem. Ele precisa ser treinado. Um cão de suporte emocional, ele vai fazer um processo ele faz um processo como se fosse um cão guia. Só que em vez de ele conduzir o deficiente visual no dia a dia, ele vai dar suporte às suas questões de saúde mental no seu dia a dia. Então ele precisa ter um treinamento, ele precisa ser muito bem socializado e saber circular nos ambientes. Não é qualquer animal, ele precisa de um treinamento para que isso aconteça. A gente vê pets incríveis, né? Mas que isso, não tem o perfil para esse trabalho. É um trabalho muito sério, é um trabalho muito difícil, é desafiador, né? Por quê? Justamente porque a gente está em outros países, as pessoas têm mais, como eu vou dizer, elas não são tão invasivas.
na interação com pessoas e com animais. Agora aqui nós somos, né? Então pensa que é um animal que tem que dar conta disso. Tem que dar conta. Se você trabalha no hospital, de um carrinho grande que passou, entrar num quarto e não roubar a comida do café que está ali, ou não ficar pedindo a comida ao invés de interagir, saber subir numa cama sem pisar ou invadir demais o espaço do paciente que está acamado. São coisas que parecem simples, mas não são. Isso não está no dia a dia deles, né? Então a gente prepara, mas precisa gostar disso, né? Precisa que a interação com aquele humano seja mais prazerosa do que a comida, do que o brinquedo que está ali chamando a atenção. Então, são todas essas características que a gente avalia antes de colocar o animal nesse setting. Uma das coisas que a gente entende que não é só porque é fofinho. Uma interação positiva com o cão, ela libera uma porção de substâncias que estão relacionadas à sensação de bem-estar. E depois de 5 a 15 minutos de interação positiva, também, principalmente a ocitocina, que é ela que traz essa sensação de relaxamento, de vínculo, né, afetivo. Por isso que a gente tem todas essas alterações que a gente chama de fisiológicas, que tem gente que fala assim, cachorro ajuda na depressão, na ansiedade. Na verdade, é a interação positiva. A gente tem cães sendo utilizados em tribunais, por exemplo, ajudando crianças que sofreram violência. A gente tem um cão ali para dar um suporte, uma escuta sem julgamento. Pensa que o cachorro não faz uma cara feia quando você está falando alguma coisa. E se ele de fato foi selecionado e treinado para aquilo, outro benefício que a gente tem é, na nossa relação, a gente entendeu que eles tinham a função de alertar o perigo, certo? Agora, se eu tenho um cão tranquilo, eu vou sentir o quê? Que eu tô segura. Então, é algo muito comum que a gente vê. Uma criança que se sentiu mais tranquila, que ficou ali fazendo um carinho e relaxou porque eu tenho um cão tranquilo ali naquele setting. Ou se eu tenho que falar o que aconteceu, ao invés de falar para o adulto, a gente já ouviu vários projetos assim, ele conta para o cachorro o que aconteceu. Dentro do universo dos serviços assistidos por animais, o cavalo se destaca como um parceiro terapêutico de grande poder. A modalidade, conhecida como ecoterapia, utiliza um movimento rítmico e tridimensional do animal para estimular o corpo do paciente, promovendo melhorias significativas em aspectos físicos e emocionais. Mais que um animal, o cavalo se torna um elo que ajuda a desenvolver o equilíbrio, a postura e a coordenação motora. A ecoterapia é a prova de que a conexão entre humanos e animais pode ser um caminho de reabilitação e um poderoso catalisador para a autoconfiança e a superação de desafios, conforme relata a escritora e fisioterapeuta Ana Luísa de Lara Uzum. A ecoterapia é utilizada como reabilitação e também habilitação para pessoas com necessidades especiais. Nós utilizamos o cavalo como meio terapêutico junto à equipe multidisciplinar para conseguir avanços individuais em cada questão de cada indivíduo que traga uma necessidade a ser trabalhada. O cavalo apresenta ao passo um movimento tridimensional e esse movimento impulsiona o corpo do paciente que está montado no seu centro de gravidade, que é a parte mais funda do cavalo, impulsiona o corpo para frente, para trás, para um lado, para o outro, para cima e para baixo.
Esse movimento tridimensional faz com que o paciente busque o seu eixo a todo momento, estimulando assim as reações de equilíbrio do corpo, as reações de endireitamento e também promovendo o fortalecimento de toda a musculatura do corpo para que ele consiga se manter nesse eixo. Então, buscando se manter sobre o cavalo, o praticante, a gente chama o paciente de praticante, o praticante buscando esse eixo a todo momento, ele vai desenvolvendo todas essas habilidades e vai dando uma sequência ao seu desenvolvimento motor normal. Os benefícios são bastante amplos, porque os cavalos, na equipe, eles atendem não só os praticantes que necessitam da reabilitação física, mas também da cognitiva, mental, emocional, né? Então, qualquer questão que você imagine trabalhar num consultório, a gente consegue trabalhar com o cavalo, mas dentro do universo equestre. Então, dentre os benefícios físicos, né, falando como fisioterapeuta, a gente tem o desenvolvimento do equilíbrio, a melhora da força muscular, a estimulação das fases do desenvolvimento motor normal, porque a gente atende bastante os casos com sequelas neurológicas, então paralisia cerebral, síndromes diversas, traumatismo craniano, e outras questões neurológicas envolvidas que tragam ali um atraso no desenvolvimento motor, né? O cavalo, ele tem, através do seu movimento, a gente consegue adequar o tônus muscular dos nossos praticantes, fazendo com que facilite esse desenvolvimento do eixo céfalo-caudal, que é esse controle de cabeça e tronco. E aí todo o resto fica muito mais fácil, que seriam as atividades manipulatórias com as mãos, ou pensar em um trabalho de marcha, né? Então, seguindo as fases do desenvolvimento motor normal, o cavalo prepara esse eixo, que é a base de tudo, para que a gente consiga avançar em todas as outras fases. Na ecoterapia, o cavalo é muito mais do que um animal. Ele é parte essencial do tratamento. A presença, o movimento e até o vínculo com o animal geram respostas físicas e emocionais em quem participa das sessões. É o que analisa Pedro Dudusch, fisioterapeuta e fundador da ecoterapia Transformar. O cavalo, por si só, já é terapêutico, né? Não tem qualquer pessoa que, ao ter contato com os cavalos, não tem alguma melhora no seu bem-estar, tá? Seja emocional, seja físico, seja experiência sensorial. Então, sempre quando você está nesse meio, né, onde tem cavalos, você já está sendo tratada, querendo ou não, né? Então, qualquer pessoa que algum dia possa ter esse contato, vai estar sendo tratada emocionalmente, quer que seja. Existe um estudo que fala que o animal que tem a marcha mais semelhante à marcha do ser humano é o cavalo. Como o nosso perfil aqui da reabilitação é de atendimento para a reabilitação em si, então, assim, essa marcha que o cavalo apresenta, representa muito para a gente, para uma criança neurológica, alguma sequela neurológica. Por exemplo, uma criança que jamais andou na vida, esse tempo que ela está em cima do cavalo, tendo essa experiência, é como ela se estivesse andando. Então, todas as reações que ela vai ter no corpinho dela, vai ser como se ela própria estivesse desenvolvendo a marcha. Uma pessoa que perdeu a marcha, por qualquer motivo que seja, ela, quando está em cima do cavalo, vai estar mandando mensagem para o cérebro dela como se estivesse andando novamente. Ou seja, esse processo de reabilitação ou mesmo de habilitação vai estar sendo perfeito para esse indivíduo. Porque ou ela não sabe andar e vai estar aprendendo pelos movimentos do cavalo como é andar, ou já andou na vida e como perdeu a marcha, vai estar reaprendendo esse movimento da marcha, com todas as suas reações de equilíbrio, coordenação motor e tudo mais. Os resultados da ecoterapia vão muito além da melhora física. Em muitos casos, o tratamento transforma completamente a vida dos pacientes e de suas famílias. Mas tem alguns casos que são mais marcantes, né? Pessoas com diagnósticos de doenças evolutivas
que a doença estaciona, pessoas que não tinham prognóstico de marcha e voltaram a andar, pessoas que eram cadeirantes, pararam de usar cadeira e começaram a desenvolver marcha por conta da ecoterapia. Então, assim, tem vários casos que a gente pode estar citando aqui. Um caso que mais me marcou era uma criança de 1 ano e meio que entrou para a gente com uma síndrome, com um diagnóstico, né, que era uma síndrome evolutiva que ele tinha de 4 a 6 meses de vida, é o Vinícius. E com o tratamento ele foi melhorando, e graças a Deus descobrimos que o diagnóstico não era o primeiro diagnóstico que chegou para a gente, era um outro diagnóstico de encefalite. E o Vinícius hoje é um indivíduo, é um adulto, 30 e poucos anos, 33 anos vai fazer, e anda, vida profissional normal, e assim, graças a duas coisas, né? Aos pais terem perseverado com a reabilitação dele aqui na ecoterapia, e segundo, dele ter vindo e aceitado o tratamento. Então você vê que o fato de levar a sério, de querer melhorar, ajuda bastante no processo de reabilitação. Existe um estudo que fala que por minuto, ou seja, em 60 segundos, você tem de 1.800 a 2.400 ajustes tônicos acontecendo no seu corpo. Ou seja, você, para ficar em pé, você tem que ter um equilíbrio entre as suas musculaturas anteriores e posteriores. Senão você ou vai cair para frente, ou para trás, ou para os lados. Então, quando você está sobre o cavalo, você está tendo esses movimentos acontecendo, você querendo ou não. A cada passo, o cavalo está te fazendo ter esses estímulos. Soma tudo isso, mais os 2.400 ajustes tônicos que o seu corpo está tendo só para poder ficar sentado sobre o cavalo. Então, você tem uma gama de estímulos gigantesca quando você está sobre o cavalo tendo esse tempo de atendimento. Imagina isso vezes 30, né? Vezes 120 minutos no mês, né? Ou 180 minutos no mês. Então, assim, é um processo de reabilitação muito completo, muito legal e bem potente para qualquer indivíduo que faça a ecoterapia. Com a dedicação incansável de uma mãe, a dona de casa Marinete Damasceno Viana acompanha a filha Sara em uma jornada de tratamento. Há 2 anos, Sara, diagnosticada com ataxia cerebelar, encontra na ecoterapia uma poderosa aliada. Em sessões semanais, o movimento do cavalo se torna um caminho de força e esperança na luta por mais autonomia e qualidade de vida. Ela começou a se comunicar mais com as pessoas, que antes ela ficava meia quietinha, né? Parecia um bichinho assim do mato. Mas depois que ela começou a passar aqui, ela começou a conversar mais, comunicar mais com as pessoas. O intelectual dela melhorou muito. Começou em casa, ela começou a desenvolver mais. Antes ela não conseguia pentear o cabelo, hoje ela penteia o cabelo, ela mesma já se arruma, já veste a roupa, já calça o sapato, amarra o cadarço, que ela não conseguia. Ela não conseguia abrir um refrigerante, tinha dificuldade, hoje ela já abre. Conversando com ela, ela relata para mim, ela fala quando ela está com um cavalo, quando ela sobe, ela diz que ela se sente assim como se ela não tivesse nada. Ela tem assim, uma independência, como se ela estivesse em outro mundo a hora que ela está em cima do cavalo, que tem um contato com o cavalo. Você tem amor e tem a questão do animal também, que passa uma energia boa, o paciente também, então aí acaba tendo evolução. Quando você consegue criar um vínculo com o paciente tem um vínculo com você, então eu consigo muitas coisas, tipo atividades, trabalhar a socialização, a partir que ele cria um vínculo. Então, o vínculo com o cavalo também. Então, a Sara, ela chegou aqui com autoestima muito baixa, achando que não consegue nada, às vezes chorava, né, por ela ter essa deficiência. Mas ela hoje, eu estou trabalhando essa parte da autoestima, né, mostrando para ela que ela não pode depender dos pais a vida toda, ela precisa ter autonomia, então eu estou trabalhando, estou conseguindo, estou no caminho certo. Ela consegue, eu estou trabalhando também, ela trabalha os AVDs, que é atividades diárias básicas, que é como escovar os dentes,
se alimentar sozinha, escovar os cabelos. Ela não conseguia fazer nada disso, hoje ela consegue. Né? Então ela evoluiu muito, a autoestima também melhorou. A atividade assistida por animais é uma verdadeira injeção de ânimo, quebrando a rotina das casas de repouso, por exemplo. É um propósito genuíno de trazer bem-estar e promover a socialização, levando momentos de alegria, calor e descontração para a vida de quem mais precisa. A presença desses animais ilumina os rostos e aquece os corações, mostrando que a alegria pode ser encontrada em um simples carinho. Eu acredito que o que me levou a trazer a interação com animais na casa de repouso foi o mesmo propósito que me levou a abrir a casa de repouso, que é o cuidado e o carinho, você trazer qualidade de vida para as pessoas. Eu acho que quando a gente une esse poder dos animais com o cuidado, a gente cria um novo ambiente para que as pessoas no geral e principalmente os idosos possam se entregar e sentir acolhidos ali. Desde a inauguração da casa, o Stitch é o nosso pet terapeuta, então ele vem aqui e brinca com os idosos. A gente percebeu sim melhoria, então tem uma idosa que ela adora ficar ninando ele, aí ela pega ele no colo e fica ali ninando, então isso ajudou a fortalecer ela e ela ganhar mais resistência também. A gente percebe que contato de abertura mesmo, de alguns idosos que não se comunicavam, de começar a fazer amizade com algum outro idoso, porque vê ele ali brincando com o cachorrinho também. Então isso é muito gostoso, esse tipo de interação que eles criam entre eles e com o animal, né? A gente vê que senhores que são mais sérios mesmo, então quando encontram um animalzinho, eles abrem um sorriso. De longe você já vê ali que brilha o olho dele, que dá vontade de estar ali junto, de demonstrar uma interação diferente. A gente percebe que idosos também, muito demenciados, que às vezes não conseguem se expressar corretamente quando vem um animal ou quando percebem alguma coisa que remete, né, ao que eles faziam antes, acende, lembra de uma outra forma. Então. Eu sou Maria Paula Ribeiro dos Santos Fiorati e eu estou com essa belezinha aqui. Poxa, não é bonitinho? Ele parece que é um pedaço do meu coração, porque a gente gosta deles tanto, tanto, e a gente vê que eles têm um amor profundo pela gente. Ele é meu profundo amor. Eu não penso em existir sem ele, porque ele é o maior companheirinho. Eu trabalho, mas não é por mim já tinha. Eu tive um cachorro uma vez, muito tempo, eu era menino ainda. Até hoje eu sinto falta. Diversos lugares no Brasil proporcionam interação entre animais e humanos. O Zoo Foz, localizado em São Paulo, por exemplo, é uma organização sem fins lucrativos que atua nas áreas de educação ambiental e atividade assistida por animais, com equipe formada por profissionais e voluntários. É o que explica a neuropsicóloga e diretora do Zoo Foz, Ana Paula Valentim. Aqui no Zoo Foz a gente trabalha com atividade assistida por animais, que o objetivo é promover saúde e bem-estar através da interação com os animais e transformando em uma ferramenta de amor, de afeto e inclusão. A gente iniciou há 8 anos atrás o projeto, né? A gente atende algumas instituições de crianças com autismo e crianças com síndrome de Down, como vocês acompanharam. Aqui a gente abriga 160 animais, em torno de 90 espécies diferentes. E esses animais participam das terapias atuando, né, aí como um grande, né, o que promove toda essa relação de amor, afeto e conexão entre os seres humanos.
Na Grécia já existiam as terapias com cavalos, mas na história, por exemplo, moderna, iniciou em 1960 com o psicólogo Boris Levinson, que ele fez uma terapia junto com... trouxe o seu cachorro para interagir com o seu paciente autista. Foi daí que iniciou a parte da terapia com os autistas. Um estudo de fato científico, onde ele pôde verificar a redução do estresse, do hormônio do cortisol e também o aumento da serotonina, da dopamina. Tudo isso foi medido em estudos científicos e foi a partir dos anos de 1960. Aqui no Brasil ainda não é tão difundido como nos Estados Unidos, mas a gente já tem bons estudos aqui, onde a gente pode considerar toda essa parte, comprovar, né, que essa interação entre os animais e os seres humanos só faz bem para o ser humano, né, e eles cuidam da gente. A gente até acha que cuida dele, mas é eles que cuidam da gente, né? Eu moro dentro dos zoofós. São 160 animais, eu brinco que talvez o mais diferente aqui que mora no meio de todos eles sou eu. E eu sempre fiz trabalho social desde pequeno. Né? E um amigo uma vez contou quanto os animais podiam ajudar crianças, e foi aí que comecei a fazer meu trabalho de conhecimento e poder trazer as crianças com autismo para dentro de casa e começar a fazer eles terem esse contato, né? Eu acho que foi uma coisa tão natural, e o zoofós nasceu, né, da forma carinhosa que meus amigos queriam vir na casa do Zoo do Tio Foz. E o Zoo do Tio Foz virou zoofós, e o zoofós virou uma fundação voltada a ajudar hoje pessoas que precisam. Então, hoje, dentro do zoofós, a gente tem dois braços extremamente importantes em educação ambiental, né? E o outro, que é a terapia assistida com animais. Hoje, a gente faz mais de 400 atendimentos gratuitos por mês para crianças que realmente precisam. E adultos também. O Instituto Nosso Olhar é um instituto que ele trabalha com pessoas com deficiência, majoritariamente crianças e jovens. Atualmente a gente tem uma parceria com os zoofós, que uma vez por mês a gente tem um grupinho de crianças de 2 até 4, 5 anos. A gente uma vez por mês vem aqui nos zoofós junto com as crianças e elas têm essa interação com os animais. Eu acredito por si só que a interação com os animais para as crianças já é algo que traz uma tranquilidade, com a calma. Então tem, acho que, toda essa questão mais emocional, né, no trabalho com as crianças, mas também até um trabalho sensorial, né? Quando a gente pensa na textura dos bichos, do pelo, da rã, que são diferentes, né? Além de trabalhar muito a questão da empatia, do cuidado com o outro, da interação. Cada experiência é diferente, cada grupo de crianças também é diferente, né? Então, a gente vê tanto, às vezes, o interesse pelos animais maiores como pelos animais menores, mas sempre me emociona muito ver esse contato das crianças com os bichos. Eu sinto que elas aproveitam muito, que elas curtem muito e que tem feito diferença na vida delas também. Foi muito lindo ver a interação do meu filho com animais que eles nunca tinham visto, como foi o caso do sapo, não? A rana, que eles falaram. O eriço também, eu gostei muito como ele mexeu o eriço, o coelho, eu nunca tinha visto um coelho. E ele mexeu muito bem, eu amei essa reação que ele teve com esses animais que ele nunca tinha visto. Para mim é muito importante porque ele ajuda ele a ter conscientização com relação aos animais, o cuidado que é para dar carinho, não é para bater nele nem machucar, é só dar carinho e isso ajuda ele a ter uma identificação do que é uma pessoa e do que é um animal. Para mim é muito importante. A interação dos meus filhos com os animais ajuda muito nesse desenvolvimento deles. José Fernando, meu filho, tem 2 anos e meio, ele tem síndrome de Down e o que ajuda ele no desenvolvimento é a interação com os animais, a parte motora, a coordenação motora e também a questão da sensibilidade. Acho muito importante para ele ter essa vivência com os animais. Hoje em dia não é tão comum da gente ter essa vivência no cotidiano da gente. Em meio ao caos urbano e ao asfalto que nunca acaba, São Paulo esconde um segredo.
um santuário de biodiversidade onde o tempo desacelera, o som do trânsito dá lugar ao canto dos pássaros e a natureza reconquista seu espaço. É a prova de que a vida selvagem pode coexistir com a velocidade da metrópole, oferecendo um respiro para seus milhões de habitantes e um oásis para as crianças. É o que aponta a veterinária Manu Karsten. O Na Floresta, ele nasceu de uma doideira minha, né? De uma vontade que eu tinha e sempre tive de mostrar um pouco do mundo animal para as crianças, né? Eu vinha viajando, fui a diversos lugares do mundo e conheci muitas realidades de crianças, de animais, de ecossistemas, de biodiversidade diferente. E eu, quando os meus filhos nasceram, eu senti que faltava um espaço aqui em São Paulo que as crianças pudessem aprender um pouco mais sobre preservação, sobre ecologia, sobre conservação dos animais, né? E que a gente pudesse fazer isso de uma maneira muito leve, que a gente conseguisse colocar um pouco de amor e aproximar a natureza das crianças, porque eles estavam cada vez mais longe da natureza e estão cada vez mais longe, usando celulares e mídias e etc. Então, o Na Floresta nasce dessa vontade da reconexão com a natureza. Essa aqui, essa aqui é a que mais faz sucesso com as crianças, que a gente faz, porque ela é uma barata de Madagascar. E ela causa automaticamente um... Mas a gente quer desmistificar. Qual a importância? A barata não tem importância. Mas a decomposição de um chão de floresta é muito feito pelas baratas. Então a gente conta para as crianças, elas são as faxineiras da natureza, porque elas fazem esse trabalho de decomposição que é importantíssimo. É o fim e o começo de tudo que existe, né? Quando eu sei que a gente foi bem sucedida, quando a gente fala, mãe, por favor, deixa eu ter uma barata. Aí eu entendi que o recado foi dado, entendeu? Porque, não é tão óbvio assim nutrir um amor por este ser, né? A partir do momento que a criança toca nesse animal, eu consigo mostrar para ela a textura, eu consigo fazer ela observar certos comportamentos, eu consigo fazer com que ela entenda como esse animal se comunica. E a partir desse momento, eu vou ganhando um militante, eu vou ganhando um defensor dos animais, né? E um futuro guardião do nosso planeta. Então, tudo que a gente faz, a gente não faz porque, é legal tirar a foto, é legal olhar. Não é essa a intenção. A intenção é, eu quero pegar pelo coração. Dizem que paladar não retrocede, né? Da mesma maneira, o amor não retrocede. Então, assim, a partir do momento que eu tenho uma criança apaixonada por um piolho de cobra, por uma barata, eu nunca mais vou ter uma criança igual àquela que não viu esses animais. E a partir do piolho de cobra e da barata, porque é muito fácil amar canguru, baleia, é muito fácil amar o elefante, o leão, mas esses são os animais ali, esses que a gente tem, que a gente vê as campanhas evidentes. Mas é muito difícil amar o sapo, amar a barata, amar o piolho de cobra, que são animais tão importantes quanto outros animais. Então eu acho que a gente tem o dever e a missão aqui de fazer com que as crianças entendam que se eu amo um leão, eu amo um piolho de cobra, eu amo uma barata, porque cada um tem sua função e sua importância dentro de um ecossistema, né? Então o que a gente ensina aqui é o amor. É o amor para que fique gravado na alma dessa criança e a gente tenha futuros guardiões que vão fazer escolhas certas, vão escolher caminhos ideais. Eu tenho uma história maravilhosa de um menino que a gente foi numa escola
E esse menino, desde o começo, era uma turma grande, e esse menino, desde o começo, eu vi ele no fim da turma. Todos vieram, a gente estava mostrando os animais, a gente estava fazendo um passeio pelo bosque. Eu vi todas as crianças super eufóricas, correndo, querendo falar, querendo participar. E esse menino é um menino que ficou lá no fundo, mas assim, extremamente tímido. Ele não falou uma palavra. E na hora que todo mundo queria olhar, ele ficava por último. Ou seja, dava para ver que o menino era extremamente retraído. E na hora que a gente estava mostrando uma serpente, dentro de um contexto ali que a gente estava falando de predadores e tudo, na hora que eu tirei a serpente, todos os alunos foram para trás. Todos foram para trás. Esse menino se aproximou. Eu me arrepio. Esse menino se aproximou e ele tocou. E a hora que ele tocou, ele foi visto por todos os alunos. E o olho dele, eu olhei para ele, o olho dele brilhou. E ele ficou tão feliz. E ele foi finalmente visto. E todo mundo falava, nossa, ele é muito, eu não vou falar o nome do menino, ele é muito corajoso. Ele falou, eu falei, ele é muito corajoso. Ele é muito, parabéns. E a professora depois veio me dizer que esse menino mudou tanto depois disso. Então, isso me marcou profundamente, porque ele era um menino que não era enxergado, ele não era visto. E por ele ter a coragem, ele se destacou e ela disse que depois disso, ele mudou. Isso foi o momento que ele mudou o comportamento e na sala ele conseguiu o respeito dos amigos. Então isso para mim foi a primeira vez que isso aconteceu e eu nunca vou enxergar. Eu tenho a foto mental desse menino e tenho certeza que ela vai ficar para sempre comigo. Quais são os desafios futuros dos serviços assistidos por animais no mundo? É o que relata a veterinária e professora do Instituto de Saúde e Psicologia Animal, Seres Faraco. A questão dos serviços assistidos por animais, globalmente e especialmente no nosso país, ela tem bastante desafios. Ela necessita de regulamentações mais estruturadas, ela necessita de estudos e capacitação das pessoas para poder participar desses protocolos, desses projetos. Há necessidade de investimento de recursos para que os profissionais, os pesquisadores possam, enfim, ter possibilidade de construir protocolos mais consistentes, mais duradouros, que eles possam avaliar por um tempo prolongado e com uma equipe que auxilie nisso. É preciso também uma formação importante em bem-estar dos profissionais de veterinária para esses fins, que eu acredito que ainda não, eu desconheço que isso ocorra nas faculdades de veterinária, né? E que seria importante essa capacitação. É preciso que haja capacitação em comportamento animal, para que esses animais tenham todas as condições, não só de saúde física, como também de saúde mental, para participar. E essa avaliação é uma avaliação sistemática, para saber se esses animais que estão participando, eles necessitam de um repouso, eles necessitam de um reforço de comportamento, enfim, uma avaliação
há também necessidade de que as pessoas publiquem bastante os seus resultados para que possa ser aproveitado por outros grupos que querem seguir e daí seguem de um conhecimento já, já estruturado como base. Eu acho que são esses os maiores desafios. Eu acho que quem cresce longe da natureza, primeiro, diz o Richard Louv, né? Um cara que fez um livro que é espetacular, que chama The Last Child in the Woods, que é a última criança na natureza. As crianças estão ficando doentes, né? Porque elas estão se afastando da natureza. Hiperdiagnosticadas com déficit de atenção, hipermedicadas, né? Com vários medicamentos, mas na verdade ele diz que a criança sofre de um déficit de natureza. Então, a criança que nasce podendo ter o contato com a natureza, cresce saudável e cresce livre e cresce ciente de que ela é parte de um todo. Ela se reconecta com a natureza. Nós somos parte. A gente não está acima e nem está abaixo. A gente só faz parte de todo um contexto, né? O Documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.